Olá, alunos do 8º ano, nós estamos começando agora a nossa aula de Geografia da primeira semana do PET volume 4. O tema que nós vamos estudar essa semana é o fortalecimento das organizações internacionais. Caro estudante, nessa semana você vai estudar as principais organizações internacionais, suas características, seus membros e seu papel na ordem mundial. Por fim, verá algumas organizações que atuam na América e na África, percebendo a importância delas para a economia dos países da região. Então, bom estudo e vamos ficar aí por dentro de alguns conceitos. Então, organizações internacionais. Com o final da Guerra Fria e globalização, estudiosos e governos passaram a perceber a existência de problemas comuns no mundo inteiro, como a poluição do ar ou das águas, a perda da biodiversidade, as mudanças climáticas e os perigos dos armamentos de destruição em massa. Após o final da disputa entre Estados Unidos e União Soviética, e por causa de vários problemas comuns a todos os povos, houve fortalecimento das organizações internacionais ou mundiais. Elas congregam ou atuam múltiplos países e se ocupam de temas variados, como manutenção da paz, meio ambiente, saúde, trabalho, comércio e outros. A principal delas é a Organização das Nações Unidas, a ONU. Então, organizações internacionais, teve um papel aí grande assim que acabou a Guerra Fria. A Guerra Fria foi a guerra aí entre Estados Unidos e União Soviética, Esse nome Guerra Fria porque não houve confronto direto. O confronto entre eles era quem tinha mais poder econômico, militar, mais tecnologias, Mas apesar de não haver confronto direto, os dois países envolvidos, tinham a capacidade, bélica de armas para destruir uma outra, talvez até o mundo, Então, com o final aí, eles passaram, os estudiosos, a ver que no mundo tinha alguns problemas comuns, igual a poluição do ar e das águas. Todas as partes do mundo, você pode ver essa mazela aí, A poluição da água, ou seja, aí por indústria, por pessoas, ou pela falta de saneamento básico, falta da rede de esgoto, A perda da biodiversidade, aí com o desmatamento, queimadas, perde-se tanto espécies de plantas como animais. As mudanças climáticas aí causado aí pela poluição, do ar, pelo efeito estufa exagerado. E os perigos dos armamentos de destruição em massa, ou seja, armamentos que podem destruir cidades inteiras, ou até mesmo um país inteiro. Vou dar um exemplo aqui que aconteceu antes da Guerra Fria, lá na Segunda Guerra Mundial. Foi jogada lá uma bomba pelos Estados Unidos nas duas cidades do Japão, Hiroshima e Nagasaki, que ficaram destruídas. Então, ao final dessa disputa aí, esses órgãos internacionais, eles passaram aí a ter uma grande atuação, tanto aí na manutenção da paz, do meio ambiente, saúde, trabalho e comércio. E o principal deles é a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, que nós vamos ver aqui agora. A ONU foi fundada em 1945, após o final da Segunda Guerra Mundial, com o objetivo de manter a paz e a segurança internacionais. Também são seus objetivos promover a cooperação entre os povos e desenvolvimento econômico e social dos estados mais pobres, garantir os direitos humanos e criar condições que mantenham a justiça e o direito internacional. Ela também se ocupa da proteção do meio ambiente e promove ajuda humanitária em casos de fomes, desastres naturais e conflitos armados. Então a ONU aí, ela foi criada em 1945, no final da Guerra Fria, para manter a paz e a segurança internacional, ou seja, a paz e a segurança no mundo, entre outros objetivos, a cooperação entre os povos, verem o desenvolvimento econômico e social, principalmente dos países mais pobres, que têm a maior necessidade, onde tem fome, onde tem guerras,
onde tem injustiças sociais, e para que as pessoas possam ter o direito à vida, né? E aí também proteção ao meio ambiente e ajuda humanitária, em casos de locais muito pobres, né, onde tem fome, desastres naturais e conflitos armados. O principal órgão decisório da ONU é o Conselho de Segurança, que é formado por 15 membros que tomam decisões sobre os problemas de guerras e conflitos militares. 10 desses membros são provisórios e 5 são permanentes e têm o poder de veto, que é Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. Com o fim da Guerra Fria, a ONU passou a ter um papel mais ativo. Ela se fortaleceu também em função da globalização, isto é, da interdependência cada vez maior de todos os povos e estados e do reconhecimento da existência de problemas comuns da humanidade. Então, aí, para se tomar as decisões da ONU, existe o Conselho de Segurança, que é composto por 15 países. 10 desses são provisórios, então vão ser trocados até um certo tempo. E 5 são permanentes, que é Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. E eles têm o poder de veto, né? Então, se for tomada uma decisão entre esses 15 países, né? Mesmo que os 10 queiram uma coisa e esses daqui dos 5 não quiserem, vai ser vetado, não vai acontecer, né? Isso aí desde lá de 1945. Então há tipo uma supremacia aí desses países, né, que decidem o que vai acontecer, onde vai intervir ou não. Agências especializadas e programas da ONU, Banco Mundial e FMI. Em 1944, quase no final da Segunda Guerra Mundial, foi realizada a Conferência Internacional sobre Questões Monetárias e Financeiras Mundiais na cidade de Bretton Woods, Estados Unidos. Estiveram presentes representantes de 44 nações aliadas, que assinaram os chamados Acordos de Bretton Woods, pelos quais foram criados, em 1945, o Fundo Monetário Internacional, que é o FMI, e o Banco Mundial. O objetivo dessa conferência, que levou à fundação dessas duas instituições, foi discutir a situação financeira global do mundo, procurando ajudar na reconstrução dos países arrasados pela guerra. Então, quando foi em 1944, quase no final lá da Segunda Guerra Mundial, foi realizada essa reunião aí de Bretton Woods, né, com os aliados lá nos Estados Unidos. Durante a Segunda Guerra Mundial, os países, alguns países da Europa e da Ásia, ficaram devastados pela guerra, né? Os Estados Unidos, ele ficou numa situação confortável, porque a guerra aconteceu mais lá do lado da Europa, né? Alguma parte lá da Ásia, e esses países foram os mais afetados. Os Estados Unidos, quando estava do outro lado do oceano, não teve nenhum ataque em terra, só do mar, né, que teve um ataque. Mas, então, ele permaneceu intacto após a Segunda Guerra Mundial, enquanto seus aliados estavam devastados. Com isso, foi criado aí, né, o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial para ajudar esses países aliados a se reerguerem do confronto da Segunda Guerra Mundial. Aí está falando, o Banco Mundial tem como função conceder empréstimo aos países que necessitam de recursos para investimento em infraestrutura, saúde, educação e meio ambiente, ou às vezes para pagar parcela de sua dívida externa. O FMI desempenha o papel de coordenador e fiscalizador de empréstimos das políticas de desenvolvimento postas em práticas pelos países devedores endividados. Então, o Banco Mundial ele vai emprestar dinheiro para esses países que necessitam, né? Então, para investir em infraestrutura, saúde, educação e meio ambiente. E o FMI, ele vai coordenar e fiscalizar esses países, né, que foram aí concedidos os empréstimos. Então, muitas vezes, né, os países ficam lá pagando anos e anos esses empréstimos, né, que foram concedidos aí, né,
e pagar aí as dívidas, né, a chamada aí a dívida externa, muitas vezes vai cair no bolso da população, né? Se está devendo, tem que pagar. Onde que eu vou tirar? Vou pegar lá nos impostos, né, que vai ser maior. Vou deixar de investir ali na infraestrutura, na saúde, na educação. Então, muitas vezes, isso pode prejudicar as pessoas que moram em determinado país, dependendo da situação financeira, né, econômica que o país está vivendo. Agora nós vamos ver sobre a OTAN, que é uma organização militar internacional. A Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, é o principal tratado internacional de defesa que agrega 29 países e apresenta a maior força militar. A OTAN nasceu durante a Guerra Fria para defender os países capitalistas com a possível ameaça socialista, e ao fim dela parecia predestinada ao declínio. Entretanto, não apenas sobrevive no mundo pós-Guerra Fria, como parece se fortalecer com o combate ao terrorismo. Fundada em 1949, sua sede fica em Bruxelas, na Bélgica. Entre os membros plenos da OTAN estão os Estados Unidos, Canadá, países da Europa Ocidental em geral, a Turquia e algumas nações da Europa Oriental. Então a OTAN aí, né, é o principal tratado internacional de defesa militar dela, tem 29 países membros, né, e ela foi criada para defender, né, os países capitalistas da Guerra Fria contra uma possível aí ataque aí dos socialistas, né? Como eu falei lá no início, a Guerra Fria não houve confronto direto, mas todos os dois países, tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética, tinham o poder de destruir um ao outro com essas armas. Então eles sempre viviam em tensão, né? Com medo. Então foi criada a OTAN para fazer essa defesa. E depois disso, que acabou a Guerra Fria, ela ainda continuou sobrevivendo, né? Falou aí que sua sede lá em Bruxelas, na Bélgica, e hoje em dia ela ainda está aí, né, fortalecendo, principalmente com o combate ao terrorismo. Então vamos às nossas atividades. Aqui nós temos uma charge, né? Atividade 1 e 2. Aí tá falando lá sobre o conselho, né, da ONU lá, os 5 países aí que tem o veto. Aqui está em 1945, quando foi criado lá. Aí os países membros lá, né, permanentes, estão todos vetando, né? Agora aqui, já foi em 2009, a mesma coisa, 64 anos de injustiça. Aí tá olhando os 2 anos desde quando foi criada até agora, os países membros permanentes vetando, né, cada uma caricatura aí dos presidentes da época e falando que é uma injustiça, pois os 5 países comandam o que está acontecendo no mundo, né? Será que é justo ou não? Eles decidirem, né, o futuro do mundo, se vai invadir ali, se vai combater a fome ali ou não, se vai ajudar um país lá que está em crise. Aí nós vamos responder. O veto é exercido por qualquer membro permanente do chamado P5, permitindo-lhe evitar a adoção de qualquer projeto adicional pelo Conselho. Então, são 15 países, né? Mesmo se 10 dos que não são permanentes não concordarem com algo, o que é dos 5 permanentes, se for lá e vetar, não vai acontecer. Ele tem esse poder. Então, qual a importância do poder de veto da ONU? Qual que é essa importância, né? E você considera o poder do veto democrático? Então, democrático é aquilo que está ao alcance de todos, pelo voto, pela maioria, né? O que todo mundo, a maior parte, quer. Então, é democrático o veto? Aí você vai anotar as suas conclusões. Na número 2, o que a charge pretende ironizar, né? O que ela está criticando aí? Ela é a favor ou contra o direito do veto para os 5 países do Conselho de Segurança da ONU? Você acha que na charge ela está protegendo, achando que está certo, né? Que
eles têm que votar mesmo, que é eles que decidem, ou não? E vai justificar a sua resposta. Na número 3, nós temos uma afirmativa aqui. Então vamos ler. O grande problema é que as medidas do FMI geralmente recaem sobre a maioria da população, pois é mais fácil para os governos controlar os salários e reduzir o gasto público relacionados a áreas sociais como educação e saúde, né? Aí tá falando aí, o FMI, ele vai lá gerir os empréstimos, né? E quando aí não se tem uma condição de pagar, tá vendo que o país que está devendo está indo mal, aí fala, é mais fácil reduzir e controlar os salários e gastos públicos relacionados a áreas sociais, educação e saúde. Ou seja, aquilo que vai para a população. De acordo com o que afirma, né? Aí, quem são os maiores prejudicados das ações do FMI? É o governo, é a população? Quem que é prejudicado aí? É o FMI? Então, de acordo com aí, o que você pensa que é prejudicado aí? Se for possível, pesquise as consequências dessas medidas do FMI dos países dos continentes americano e africano. Aí, se for possível, você vai fazer aí essa pesquisa, né? Se ver se tem alguma consequência de medidas do FMI na América e na África, tá certo? Na número 4, tá aí. A ONU Mulheres, um braço de atuação das Nações Unidas, foi criada em 2010 para unir, fortalecer e ampliar os esforços mundiais em defesa dos direitos humanos das mulheres. Os direitos humanos incluem igualdade de gênero? Você acredita que as mulheres terem acesso à educação é importante para o empoderamento feminino? Argumente. Então, a ONU Mulheres, né, ela foi criada em 2010 para fortalecer o direito da mulher, né? Aí está perguntando, os direitos humanos incluem igualdade de gênero? Inclui a igualdade entre o homem e a mulher? A mulher tem o direito, né, de ganhar o mesmo tanto que o homem, ocupar os cargos mais altos, né, como o homem? E você acredita que as mulheres têm acesso à educação é importante para o empoderamento feminino? Então, se você vê, existem alguns países ainda que mulheres não têm direito à educação, não têm direito ao voto, né? Vocês pensam aí que se a mulher, né, ela ter esse acesso, poder estudar, poder ter o conhecimento, vai ajudar ela a ter o seu empoderamento feminino? E vão argumentar aí. Número 5 está pedindo para fazer uma pesquisa. Aí pesquisa, se possível, a atuação das organizações mundiais, né, no combate ao Covid-19. Aí, de acordo com essas organizações que nós vimos aí em cima, outros aí que vocês possam pesquisar, né, que atuam no âmbito internacional, vai pesquisar a atuação delas em relação ao combate ao Covid-19. Então, uma boa aula para vocês. Até semana que vem.